Olá, meu nome é Sônia Lopes e esse é um compacto do curso de Gerenciamento de Projetos para Arquitetos. Bem, a minha experiência é de mais de 30 anos no mercado. Eu tenho trabalhado nos últimos 15 anos mais focada em gerenciamento de projetos e desenvolvi um método que é o modelo TIP de gerenciamento de projetos, que é específico, desenvolvido sob medida para os arquitetos e designers de interiores. Vamos começar falando de dois conceitos que são essenciais para a gente conseguir começar a conversar aqui. O primeiro conceito é o conceito de produto. O que é o produto? É aquilo que eu entrego para o cliente. Então, alguns escritórios vão chamar de documentos, outros escritórios vão chamar de entregáveis, mas é aquilo que a gente chama no nosso dia a dia de projeto, aquilo a gente aqui no curso de gerenciamento de projetos a gente vai chamar de produto. Por quê? Porque dentro do conceito de projeto, do gerenciamento de projetos, a gente está falando de todo o esforço necessário empreendido durante um tempo, então ele tem início e fim, para gerar um produto ou serviço único. Isso é, a gente está falando de mais do que só fazer o produto. A gente está falando em gerenciar o tempo, a gente está falando em gerenciar a comunicação, gerenciar pessoas, gerenciar riscos, enfim, qualidade. A gente tem aí uma série de outras áreas de conhecimento que precisam ser gerenciadas. E quando a gente fala então do gerenciamento do projeto, a gente está falando em colocar em prática uma série de conhecimentos, habilidades, atitudes, técnicas, com o objetivo de se atingir um objetivo comum pré-definido dentro de um prazo, atendendo um padrão de qualidade e com um determinado custo. Quando a gente fala, por exemplo, do PMI, que é o Project Management Institute, o PMI traz para a gente a proposta do triângulo de talentos. Ele diz o seguinte: o bom gerente de projetos, além de conhecer técnicas de gerenciamento de projetos, então além dele saber construir um cronograma, planejar, alocar pessoal, ele também precisa conhecer do nicho de negócio em que ele está atuando. Então, ele precisa entender de gestão estratégica de negócios. Ele precisa entender a missão, a estratégia, no setor, como é que aquele setor funciona. E, além disso, ele precisa de habilidades interpessoais. Essas habilidades interpessoais, elas são negociação, comunicação efetiva, motivação, enfim, liderança. A gente tem aí diversas habilidades. Um outro conceito importante é o ciclo PDCA, Plan, Do, Check and Act. A proposta do ciclo PDCA é a melhoria contínua. Isso é, a gente precisa aprender com o ciclo para no ciclo seguinte você melhorar o seu processo. Então você vai ter sempre uma melhoria, você não volta para o ponto onde você estava, você simplesmente continua numa espiral ascendente. Está implícito no PDCA que você tenha, depois do A e antes do P, antes de rodar de novo, você tem um momento de aprendizado. Então, a gente teria o planejar, fazer, verificar, atuar corretivamente, aprender e voltar ao plan do Check and Act. Então, eu gosto muito de falar do PDCA-L, entrar aí com Learn, porque a gente começa, então, a ter esse momento do aprendizado, ele mais claro, Agora, por que eu estou falando do PDCA? Porque o PDCA está por trás de todos os métodos de gerenciamento de projetos, Então, a gente tem diversos métodos, alguns preditivos, que são aqueles
que são considerados por alguns como tradicionais, também são chamados de cascata, de clássico, de linear, e a gente tem métodos mais adaptativos, que são os métodos ágeis. Bem, o nosso modelo, o modelo que eu desenvolvi, que é o modelo TIP de gerenciamento de projetos, ele na realidade ele é um método híbrido. A proposta é trazer para a gente o melhor do gerenciamento preditivo. Isso é, a gente vai trazer alguns conceitos do gerenciamento preditivo, algumas áreas de conhecimento que são importantes para o arquiteto, mas a gente vai trazer também os métodos ágeis, e aí particularmente o Scrum e o Kanban. Tanto os métodos preditivos quanto os ágeis, a gente tem aí o PDCA por trás. Bem, e como é que está organizado o nosso modelo TIP, que é um modelo desenvolvido especificamente para arquitetos, para profissionais criativos? Ele está organizado em 4 módulos. A gente tem o módulo de iniciação, o módulo de planejamento, desenvolvimento do produto e encerramento. Quando eu estou falando de iniciação, eu estou falando de tudo que acontece antes da gente ter o contrato assinado, né? Então, eu estou falando do contato inicial com o cliente, da entrevista preliminar que acontece com esse cliente, da precificação, que não é simplesmente um número mágico que aparece quando a gente está falando de gerenciamento de projetos, a gente está falando de um método de precificação. Também a gente tem a elaboração da proposta comercial, a negociação e até que você encerra, né, esse período com o aceite do cliente, né? Se os astros se alinharem, a gente tem o aceite do cliente na sua proposta comercial e você então pode começar efetivamente a pensar na solução arquitetônica para ele. Mas antes de pensar na solução arquitetônica, é importante você entrar no planejamento, né? Parar um pouquinho e pensar nesse planejamento do como esse projeto vai ser desenvolvido, quem é que vai ser a sua equipe, que importância esse projeto tem dentro desse escritório, então como é que ele entra em termos de prioridade. Então você organizar esse planejamento. Logo depois a gente tem o desenvolvimento do produto. No desenvolvimento do produto é quando acontecem todas aquelas fases que a gente está acostumado a ouvir falar, né? E a fazer no nosso dia a dia, que é levantamento, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, pré-executivo, executivo, e aí tem gente que faz obra, ambientação. Então, o que vai entrar nesse guarda-chuva do desenvolvimento do produto depende muito do tipo de serviço que você faz dentro do seu escritório. Mas a ideia é, desde a concepção até o finalzinho lá, você entregar para o cliente. Isso tudo acontece dentro do desenvolvimento do produto. Entregou para o cliente, a gente vai ter então uma etapa de encerramento, de fechamento desse projeto. Muitas vezes a gente tem a tentação de largar o projeto, abandonar, não aguento mais esse projeto, esse cliente, mas não abandone o projeto, né? É importante que esse projeto ele seja encerrado. Encerrado como? A gente precisa encerrar financeiramente, né, contabilmente. A gente precisa encerrar todos os contratos tudo que a gente precisou contratar para esse projeto. A gente precisa conseguir do cliente um atestado, né, onde ele diga que ele está satisfeito com o produto. Isso em alguns casos, porque alguns arquitetos precisam comprovar, participar de licitações, então esse atestado é importante. A gente precisa conseguir um depoimento do cliente para as redes sociais, que hoje ninguém vive sem redes sociais, então é importante a gente pensar nisso também. Bem, então, com esses 4 módulos, iniciação, planejamento, desenvolvimento do produto e o encerramento, a gente fecha então esse modelo de gerenciamento de projetos.
A iniciação começa lá no primeiro momento, com o cliente fazendo o contato inicial, depois você conversa com ele, extrai dele uma série de informações e na sequência você precisa trabalhar alguns elementos, né? Então a gente precisa trabalhar o escopo desse projeto, o que efetivamente vai ser o escopo, qual é o nível de detalhamento que eu vou ter nesse projeto. Então, dependendo do que o cliente te pede, né, do que ele fala, você pode chegar à conclusão que esse projeto ele é mais ou menos detalhado, né? Você vai ter um esforço maior ou um esforço menor para esse projeto. A gente precisa entender os players, né? Então, quem são os stakeholders, quem são os agentes nesse projeto? Esses players são todos os interessados no projeto. Então, todos que afetam o projeto ou são por esse projeto afetados. Por exemplo, todos os nossos projetistas complementares, todos os órgãos públicos envolvidos, se a comunidade está envolvida, se você tem ONGs envolvidas, né? Então, quanto mais players eu tenho, maior é o meu esforço para gerenciar esse projeto. Né? Então, eu preciso entender quantos stakeholders, quem são eles, e além disso, eu preciso entender esses stakeholders porque eu preciso definir como é que vai ser a comunicação com eles, né? Que stakeholders eu preciso acompanhar, né? Acompanhar essa expectativa dele em relação ao projeto. Então eu preciso muitas vezes dosar essa expectativa, né? Diminuir a expectativa dele em relação ao projeto ou não. E então eu preciso gerenciar os stakeholders, que são esses players. Além disso, eu preciso entender quais são os riscos que a gente tem nesse projeto. Então, risco são as incertezas, todas as incertezas que a gente tem, elas afetam o nosso projeto, afetam o esforço que a gente faz para elaborar esse produto e elas podem gerar algum tipo de observação na sua proposta comercial, elas podem gerar algum aumento de custo ou uma redução de custo, enfim, cada caso é um caso. Mas essas incertezas, elas podem ser positivas e aí elas são oportunidades para a gente, ou elas podem ser negativas e aí elas são ameaças para a gente. Além disso, a gente precisa entender qual é a expectativa do cliente, né? Então, em termos de qualidade, o que é qualidade para ele? Né? Como é que é essa percepção de qualidade? Com isso, a gente também consegue ajustar o que a gente vai fazer no nosso projeto. Então, qual é o esforço para atender essa expectativa de qualidade que ele tem? O nosso escopo, normalmente, ele é entregue para o cliente em etapas. Para cada etapa, eu tenho normalmente uma equipe, né? Eu posso ter profissionais diferentes e quantidade diferente de profissionais em função do que eu preciso elaborar. Muitas vezes o estudo preliminar é feito pelo arquiteto titular sozinho e mais um estagiário ou um arquiteto. Quando chega num projeto executivo, você tem uma equipe maior porque você tem maior produção de desenhos, né? Maior produção de documentos. Então, para cada etapa de projeto, eu tenho uma equipe. Isso, para essa equipe, vai corresponder um custo, né? Então, no momento em que eu tenho muitas horas de arquiteto titular, eu tenho um custo diferente do momento que eu tenho poucas horas de arquiteto titular, mas eu tenho uma equipe de produção maior. Né? Então, a gente já falou de escopo, stakeholders, que são os nossos players, risco, qualidade, equipe. Cada membro da equipe vai gastar um determinado número de horas nesse projeto. Eu posso estimar essas horas com base em outros projetos anteriores, em outros projetos que já foram feitos
no meu escritório, projetos do mesmo porte. Quanto maior a minha documentação sobre os projetos, lembra do ciclo PDCA, melhor vai ser, né? Então, um projeto que terminou, ele vai gerar informações para essa nova etapa, né? Para esse novo projeto que está entrando no escritório, e eu vou conseguir usar essas informações históricas. Quando eu tenho uma equipe, onde eu determinei o tipo de profissional, e eu tenho o número de horas que essa equipe vai gastar, que cada profissional desses vai gastar, consequentemente eu vou ter um custo direto. Mas ainda não é o meu preço, né? Porque eu preciso somar ao meu custo direto os custos indiretos, né? Outras despesas que são muitas vezes fixas do escritório, que devem ser rateadas pelos diversos projetos. Além disso, eu sugiro que a gente tenha ali um checklist com algumas outras perguntinhas que são importantes para chegar nesse preço, né? Então, qual é o nível de dificuldade do projeto? Qual a importância desse projeto para o escritório nesse momento? Quantos complementares a gente tem? Qual é o perfil desse cliente? Enfim, uma série de itens que devem ser considerados também na hora de chegar a esse preço. E, inclusive, quando eu passo por todo esse processo, eu começo a entender quais são as minhas possibilidades de negociação. Por quê? Bem, primeiro, porque eu sei exatamente como esse preço foi construído. Se eu sei como esse preço foi construído, eu consigo saber onde eu posso fazer concessões. Se eu sei como esse preço foi construído, eu consigo defender muito melhor esse preço para o meu cliente. Se eu sei como esse preço foi construído, eu vou conseguir defender esse escopo para o meu cliente. Então, quando ele chega e diz que o seu concorrente fez mais barato, você consegue fazer perguntas, porque você passou por todo esse raciocínio para construir esse preço. Além disso, a gente precisa negociar com esse cliente e quando ele fecha, a gente pode seguir adiante. Mas se ele não fechar, é importante você pedir um feedback, entender por que ele não fechou com você. Bem, chegamos então numa etapa de planejamento, ele fechou, né? E a gente vai para uma etapa de planejamento. Quando a gente vai para essa etapa de planejamento, a gente passa de novo por todas aquelas áreas de conhecimento que eu acabei de comentar. Escopo, stakeholders, risco, qualidade, equipe, tempo, custo. A gente passa por todas elas. Por que eu preciso passar de novo por todas essas áreas de conhecimento? Porque muitas vezes, no momento em que o contrato é assinado, quando a proposta é fechada, são negociados alguns elementos. Né? Entrou alguma coisa no escopo, saiu alguma coisa, você percebeu que esse risco aumentou, o prazo foi compactado, o cliente pediu para diminuir o prazo, ou você conseguiu aumentar o prazo, mas diminuiu o custo, não sei o que você negociou. Então, é importante você chegar de novo nesse canvas de planejamento e você rever tudo aquilo que você determinou quando você estava elaborando a proposta comercial. Depois disso, é importante você elaborar uma linha de base do projeto. O que é a linha de base do projeto? A linha de base, ela tem as etapas, o prazo que você está dando para o cliente, o tipo de profissional que você tem na tua equipe para cada etapa dessas e as horas estimadas. Então, com isso, você tem um cronograma macro. Com isso, você consegue verificar se a tua estimativa está correta e assim você gera um aprendizado.
Se você não tem uma estimativa, você não tem com o que comparar e reconduzir esse projeto para um trilho proposto inicial. Você precisa criar um histórico, né, de estimativa, estimado e executado, e a partir daí você ter aprendizados. Eu nunca estimei. Eu estou começando um projeto agora e eu dei o preço sem estimativa, eu dei um preço mágico. Eu multipliquei um número lá pelos metros quadrados e cheguei num preço que o cliente fechou comigo. O que eu faço? Começa a monitorar as suas horas, porque isso já vai gerar um histórico, já vai gerar um aprendizado para das próximas vezes que você precisar estimar. Chegamos então ao desenvolvimento do produto. No desenvolvimento do produto, eu já disse para vocês que a gente trabalha basicamente com Scrum e com Kanban. Então vamos ver o que é isso, né? Primeiro, o Scrum, ele é um método que vai ajudar a gente no planejamento e na execução de cada ciclo de trabalho. Então, quando eu estou falando nessa etapa, né, nesse módulo de desenvolvimento do produto, onde você vai ter acontecendo estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, a gente está falando de fatiar em ciclos menores. Então, mesmo o meu estudo preliminar, ele vai demorar 3 semanas. Foi esse o prazo que eu dei para o cliente. Então, 3 semanas eu posso ter 3 ciclos de uma semana. No início de cada semana, eu vou planejar esse ciclo e vou executar o que eu planejei para aquele projeto. Além disso, eu preciso monitorar. Então, a gente vai usar o quadro Kanban, que é um quadro com colunas, onde eu tenho uma gestão visível do que está acontecendo, do andamento das tarefas. A gente vai ter um Kanban para monitorar diariamente o andamento do trabalho. Então, o que acontece nesse ciclo de uma semana? A gente parte de um backlog, né, de um estoque de coisas, de um checklist de tudo que precisa ser feito para o projeto. Esse checklist, ele deve fazer parte dos padrões do seu escritório. Então, o meu escritório faz muito residencial, muita casa nova, ou faz muita reforma de casa, faz reforma de apartamento. Para cada tipo de projeto, eu tenho etapas que eu costumo trabalhar. Então, se eu fizer casa e hospital, provavelmente eu vou ter etapas diferentes com produtos muito diferentes para serem entregues. Então, eu preciso ter listas, né, definidas de o que é entregue em cada etapa. Isso vale para cada tipo de projeto. Então, começou um projeto novo daquela tipologia, eu uso como guia aquela lista de produtos que precisam ser entregues, né? Lista de documentos, os nossos entregáveis. Então, eu parto dessa lista mais completa de entregáveis e defino o que vai ser feito nesta semana, nesse ciclo de trabalho. Eu sugiro sempre que a gente comece os ciclos de trabalho de uma semana, né? Depois a gente pode até chegar a 2 semanas. Mas pensando em ciclos de uma semana, vamos supor que seja de segunda a sexta, para facilitar a nossa conversa aqui. Na segunda-feira, eu planejo o que a gente vai fazer até a sexta-feira. Na segunda-feira, então, tem uma reunião de planejamento deste ciclo de trabalho. Todas as tarefas que devem ser feitas nesse ciclo de trabalho, elas precisam ser priorizadas. Eu preciso ter as mais importantes sinalizadas. E a forma que a gente sinaliza é quando a gente coloca no Kanban, no quadro, a gente coloca as mais importantes em cima, né, as prioritárias em cima, e as menos importantes mais para baixo no quadro. E a ideia é que as pessoas executem em ordem, né, das mais importantes para as menos importantes. As atividades são colocadas no quadro, é combinado com a equipe o número de atividades, é combinado com a equipe que a gente faça isso
que é possível fazer aquela quantidade de tarefas nesse ciclo de trabalho. E a partir desse momento, diariamente, reuniões muito rápidas só para avaliar o andamento do trabalho, a gente faz 3 perguntinhas, né? O que você fez nas últimas 24 horas, o que você vai fazer nas próximas 24 horas e o que pode dar errado. Né? Então, essas são reuniões tradicionalmente feitas de pé em frente ao quadro. Agora, com trabalho remoto, isso tem sido feito online, mas continua se mantendo a questão da rapidez. Não é uma reunião para resolver pepino, né? Não é uma reunião para resolver problemas. É uma reunião de andamento, é uma reunião gerencial para entender se o fluxo do trabalho está indo conforme se imaginou ou não, ou se tem algum risco. O quadro deve ser atualizado, né? Então, esse Kanban, que a gente já vai falar sobre ele, precisa ser atualizado. E no último dia do meu ciclo de trabalho, a gente precisa fazer uma revisão do produto, né? De tudo que foi elaborado nesse ciclo e uma retrospectiva em relação aos processos, em relação às pessoas, em relação ao comportamento, o que pode ser repetido, o que pode ser melhorado. Em relação ao Kanban, normalmente tem um modelinho que a gente sempre lembra dele, né? Que é aquele a fazer, fazendo e feito. Né? Então, to do, doing, done. Então, eu tenho aquele básico de 3 coluninhas e que existe um fluxo, tarefas a fazer, tarefas que estão em andamento e tarefas concluídas. Eu sugiro que quando a gente trabalha em arquitetura, a gente tenha lá o nosso conjunto de tarefas que precisam ser feitas naquela semana. Elas estão priorizadas. Depois eu tenho em andamento. Eu tenho uma coluna de verificação, para forçar uma verificação, até por conta do padrão de qualidade. Inclusive, eu considero que o ideal é eu ter dupla checagem. Então, quem faz a tarefa verifica e quem um par, ou o titular do escritório, ou o gerente, ou o coordenador também faz uma verificação e depois, finalmente, essa tarefa é dada como pronta. Nesse Kanban, a gente tem ainda um espaço para atividades não planejadas, coisas que entraram de paraquedas, né, durante a semana e que a gente vai lá e coloca, para na hora que faz a avaliação final do ciclo, a gente não esqueça o que aconteceu, porque essas tarefas não planejadas, isso pode ter acontecido por diversos motivos, pode ter sido realmente tarefas que não se tinha como imaginar que aquilo fosse acontecer, mas muitas vezes são tarefas que foram negligenciadas, então a gente precisa aprender com o processo para melhorar o planejamento da próxima vez. E além disso, tem um espacinho também para pontos de atenção. Tem alguma coisa nesse ciclo que deve ser um ponto de atenção, que é importante estar atento? Então, também vai para lá. Esse quadro, né, ele é um quadro básico, ele pode ser feito no papel na parede, usando post-it, ele pode ser feito no Trello, ele pode ser feito no ClickUp, no Monday, no Asana, enfim, você pode fazer em diversos sistemas, né, usando diversos sistemas como base. E quando a gente chega, encerramos, né, entregamos, acabamos o nosso produto, chegamos no final do projeto executivo, entregamos para o cliente e aí entramos então no módulo de encerramento. Né? Então, nesse módulo a gente vai conseguir o aceite final do cliente para esse projeto. O ideal é que você consiga o aceite do cliente em todas as etapas. Conforme você entrega etapa por etapa, você entrega um documento para ele e pede que ele assine, formalizando o aceite da etapa.
É importante a gente conseguir do cliente um depoimento, um feedback, né? Que seja um depoimento que você possa usar no site, ou que seja um depoimento para conhecimento interno, mesmo que não seja divulgado, para você melhorar o seu processo. Você precisa encerrar eventuais contratos que foram feitos para esse projeto. Se você contratou alguém específico para esse projeto, se você contratou um software para esse projeto, porque esse projeto precisava de um sistema específico. Então, você precisa encerrar esses contratos, você precisa arquivar documentos, produzir material de divulgação e gerar lições aprendidas. Quando a gente fala de gerar lições aprendidas, esse é um processo que também pode acontecer no final de cada etapa, por exemplo, no final do estudo preliminar, no final do anteprojeto, no final do projeto executivo, né? Ou você pode fazer periodicamente sessões de lições aprendidas a cada 15 dias, a cada um mês, né? Você determina isso por tempo. Mas mesmo que você faça essas sessões de lições aprendidas durante o processo, é importante, quando se encerra o projeto como um todo, você ter uma sessão de lições aprendidas, porque ali você consegue olhar já com uma certa distância o processo completo. Então você pode entender, por exemplo, que um deslize, uma falta de atenção no momento da elaboração da proposta, no momento da precificação, gerou um problema lá durante o executivo, né? Ou gerou um problema na hora que você fechou o projeto contabilmente. Então, você chega no final do ciclo e é importante que essas lições aprendidas estejam registradas. Bem, esse é o resumo do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado, que seja muito útil e até a próxima.